Curve aí a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até agora. Continua conosco, nos dando a sua voz, a sua instrução, a sua direção. Oh, aleluia. Unge, Senhor, a transmissão da sua palavra, a recepção, que venhamos aprender do Senhor nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, glórias a Deus. Esse é o tema. Quem é que vai estar passando aí? A Laís? É você? Bem, então pode passar o primeiro aí. Louvado seja o nome do Senhor, para nós termos aí. Esse versículo, né? É o versículo tema do departamento de casais, tá bom? 1 Coríntios 11, tá? Onde o Senhor nos diz assim: no Senhor, amém, irmãos? Somos um, né? Pastor Felipe ali, somos um no Senhor, tá? Todavia, a mulher não é, olha, independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Ou seja, o que Deus está dizendo assim? Olha, não existe dentro do casal ninguém independente do outro. Eu vivo sozinho, eu vou ser feliz sozinho, você fica aí que eu fico aqui. No casal não existe isso, somos um em Cristo, uma só carne. Então o Senhor já nos dá essa mensagem aí, tá? No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Um depende do outro, senão os dois não vão chegar a lugar nenhum. Muito bem, vamos continuar então. Esse é o tema do departamento. Agora nós vamos começar ali, nós arrumamos aquela casinha ali. Geralmente aquela casinha ali tinha 2, né? Até então agora. Agora tem mais ali, né? Tem filhos dentro da casinha, somos um, mas agora com casinha, tá bom? Filhos, educando para a vida eterna. O versículo embaixo aí que nós lemos no começo, Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, educando para a vida eterna. É um desafio, tá, para todos nós que somos pais, porque nós não estamos falando só de educar filhos para nós pais sairmos bem na foto, tá bom, pessoal? O desafio é muito maior, é isso que nós vamos ver aqui. Nós estamos educando para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Muito bem. Se você tem a pretensão de iniciar uma polêmica, comece com o assunto criação de filhos. Não é o caso, não é a ideia aqui criar uma polêmica, né? Mas cada casal tem um jeito, né, de criar os seus filhos, né? Isso é errado? Não, desde que esse jeito seja moldado pela palavra do Senhor, e é isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Nós vamos ver aqui, a família tem que estar blindada, tá? Nós já vimos em outras palestras que o casal é um, tá bom? Quando um quiser prevalecer, contra alguém quiser prevalecer contra um, a Bíblia diz, quantos resistirão? Os 2, não é assim que a Bíblia diz? Quando alguém arrumar rolo com um, vai ter que brigar com os 2, é assim que a Bíblia diz. Então somos um, louvado seja o nome do Senhor, tá? Cada casal tem o seu jeito. Se formos listar de acordo com cada cultura, nós vamos ver várias formas de se educar filhos, tá? E quantos mais os dias vão se avançando, quanto mais há situações e acessos globais, mais culturas de outras criações vão entrando dentro da sua casa, através de um negocinho chamado celular, computador, tá? Meios e formas de outras famílias criarem os seus filhos, entram dentro da sua casa. O seu filho está ali, vendo um negócio no celular, e daqui a pouco você fala assim, vai tomar banho antes da janta. Ele fala assim, não vou não, por quê? Porque lá na casa de fulano não é assim. Mas e então? Na casa de fulano? Não, porque lá na Inglaterra não é assim. Olha só a globalização, trazendo uma cultura de um outro país para dentro da sua casa, através da tela. E isso nós temos que tomar muito cuidado, e ser resistente, porque isso acontece direto, os filhos querendo que os pais sejam o que os pais de outros são, até mesmo fora do país, trazendo culturas
que até mesmo desagradam o Senhor, né? Então, há divergência de opiniões quanto à criação de filhos, tá? Mas cultura, tá? Tem que ser combatida pela Escritura Sagrada. Vamos lá, mais um aí, então. Veja, qualquer pai ou mãe que já ensinou o seu filho a andar de bicicleta, reconhece a tensão que existe, ok, pessoal? Na hora, não é não? Solta ou não solta, não é? Protege a criança ou segura a bicicleta? Quem já ensinou o seu filho a andar de bicicleta aí, hein? Você vai, você joga o pequenininho em cima ali e vai. Você não sabe se você segura a bicicleta para ele não cair, ou segura ele e a bicicleta vai embora. Enfim, criação de filhos, tá? Será que ele vai fazer do jeito que eu ensinei? Na hora que você solta a bicicleta, você fica pensando, será que ele vai se lembrar de todos os conselhos? Sabe aquela lista que você deu para ele? Ó, você não olha para o pneu. E quem já falou isso daí? Não olha para a roda, né? Não, enfim, não olha para o chão, olha para frente. E está lá o jacarezinho olhando no pneu. Aí você fala assim, rapaz, tira o olho daí, olha para frente. Assim é a criação de filhos. A gente ensina um monte de coisa, mas na hora, tá, que eles estão na situação, aí que está escrito embaixo, a criança está em pura adrenalina. Nessa hora, e agora, eles vão se lembrar daquilo que eu falei, porque se não se lembrar, vão se esborrachar, cara. Olha o desafio, hein? Entendeu isso daí? Tá? Saber quando soltar e quando segurar o filho é um dos maiores desafios da vida conjugal. É tão perigoso que passa a ser um risco para a vida de toda a família. Por isso é uma covardia um cônjuge deixar só por conta do outro uma tarefa tão pesada. Olha, eu estou indo trabalhar, se vira aí. Entendeu como é que é? Se vira aí. Se perder, se der mal, a culpa é sua, entendeu? Não é não. Entendeu isso daí? Não é não. A tarefa é pesada demais. Lembrem-se das outras palestras, quando nós falamos sobre a palavra cônjuge. É uma palavra portuguesa, que é uma junção de duas palavras gregas, com, junto, e julgue, de julgo. Cônjuge é levar um peso, um jogo juntos, cada um pega na ponta, vamos levar? Vamos. Sabe aquele dia que você chegou aqui, ó, diante do altar e disse sim? Naquele dia você falou assim para o seu cônjuge, pega numa ponta que eu pego na outra, vamos levar junto? Vamos. Cônjuge, levar junto, ok, pessoal? Por isso que o Senhor repudia o divórcio. É a hora em que um dos dois solta a ponta dele e deixa o peso só para o outro. Deus vai em cima do cara. Por quê? Porque aqui, ó, ele prometeu segurar a ponta dele. Você está entendendo? E que peso é esse? É o peso da vida, do caminhar da vida aqui, ó. Vamos levar junto? Vamos. E os filhos é um peso de responsabilidade muito grande em que os dois têm que levar. Os dois têm que carregar. É covardia deixar só para um. Se vira aí, se vira nada. Vamos levar juntos esse peso, ok? O peso no sentido de responsabilidade, né? Vamos lá? Veja, o ensino não tem simplesmente o propósito de tornar a criança uma pessoa boa. Que falamos no início aqui, essa palestra não é para que você faça do seu filho um cara legal. É muito além disso, tá bom? De acordo com Mate Henry, o alvo dos pais deve ser incutir na mente dos pequeninos ter um bom nome. É mais do que ter bens materiais, apresentado no primeiro versículo de Provérbios 22. Nós lemos Provérbios 22, 6, tá? Provérbios 22, 1 vai nos dizer assim, mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Vejam aí que está sublinhado em negrito a palavra escolhido. Escolhido. Então, isso significa que a criança, tá? O filho, ele tem direito de escolha. Você não tem um robô na mão, onde você programa para fazer isso, fazer aquilo outro. Você está diante de um espírito.
Você está diante de um ser que saiu de dentro de Deus e tem direito de escolha. Olha o desafio que estamos falando hoje aqui. Estamos falando de espíritos. Nós somos espíritos. Amém? Nós temos corpos. Ok, pessoal? Nós temos corpos, mas somos espíritos. A diferença entre os anjos e os demônios, que são espíritos e não têm corpo. Deus é espírito. E importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. O seu filho é espírito. Ele tem aquela carinha, aquele corpinho, mas é um espírito. E é um espírito que saiu de dentro de Deus e tem força de vontade. E quer dominar. Você está entendendo isso daí, Vim? Cara, tá bom? Agora o Senhor deu a mim e a você a incumbência de educar esse espírito que quer ser livre para tomar as próprias decisões. Pensando que é fácil? Vejam que se trata de uma escolha. A riqueza aqui as riquezas aqui representam sistemas. Ele vai dizer assim: é melhor o bom nome. Ensina o seu filho a buscar um bom nome mais do que buscar riquezas, porque as riquezas representam tudo aquilo que é mundano, sistema e maligno. O bom nome, o item 3 aí, representa o caráter de Deus. Então, na verdade, o desafio para mim e para você, nessa educação de filhos, é levar o filho a entender que ser igual a Deus é melhor do que ter riqueza material. Você entendeu isso daí? Aí você fala assim: cara, mas isso é difícil demais. Seria, se o Espírito Santo não estivesse conosco. E um dos sinais que Ele está conosco para a gente alcançar isso, somos nós aqui hoje. Quem nos trouxe aqui a não ser Deus? Quem nos deu essa palavra a não ser Deus? Se Deus está cobrando isso de mim e de você, é possível. Seria covardia da parte dele cobrar algo que eu não pudesse dar. Você entendeu isso daí? Se hoje ele está falando tudo isso para nós e vai falar mais ainda, é porque ele está dizendo assim: olha, se eu estou te cobrando, é porque você pode fazer. Na minha presença, você pode dar conta desse negócio aí. Olha aí. Na minha presença. Vamos lá. Esse versículo aí vai dizer o seguinte, de Deuteronômio 4, de 7 a 9. Por que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que te não se esqueças, tá? Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a quem? Aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ele está dizendo assim: olha, é um privilégio muito grande ter esse Deus ao nosso lado. Ele é tão grande, ele é tão grande, tá? Que todas as vezes que o chamamos, Ele está perto. Ele é tão grande que nos deu leis e estatutos e condições da gente seguir. Agora, eu vou glorificar o nome dEle, sabe o quê? Passando isso adiante. Queridos, olha, existe uma geração vindo aí. E essa geração, os nossos filhos fazem parte dessa geração. E a nós compete, louvado seja o nome do Senhor, transmitir a eles isso daí, que Deus é grande demais, que Deus está perto, que Deus está perto quando nós o chamamos, que Deus tem leis e estatutos que nos fazem andar na sua presença. Nós falamos até no CETEC, né, Priscila? Quem mais? Além da Priscila, aluno do CETEC? Não. Lá atrás, poxa vida, mais 2 lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Até falamos sobre, sim, também aqui o Márcio, glória a Jesus. Segunda-feira falamos sobre isso, falamos sobre o ser humano não está livre de lei nenhuma. A Bíblia vai dizer que antes nós servimos a lei do pecado, e hoje nós servimos a lei do Espírito. Mas você não fica sem lei. Se você está na mão do diabo, você tem lei. Se você está na mão de Deus, você tem lei. Mas não fico sem lei? Não. Sabe por quê? Criaturas livres precisam de linhas. Você entendeu isso daí?
Criaturas livres precisam de leis, senão não andam, saem fora das estribeiras, perdem tudo. Vamos lá? Olha bem, ensina, começa o versículo 6 de Provérbios 22, ensina, instrui, ensinar o quê? O que é que os pais sabem? Começa por aí, olha, eu vou ensinar então, beleza, vamos lá, rola, senta, agora finge de morto, rola de novo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de Bíblia. Deus está mandando você ensinar aquele versículo de Deuteronômio, que Ele é o Senhor. Versículo, olha, se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se disso, em me conhecer. Olha isso, tá bom? Como que eu vou ensinar se eu não sei? Como que eu vou ensinar se eu não sei? E nós estamos falando do casal, tá bom, pessoal? Não, vou ficar tranquilo, porque fulano ali faz seminário, então deixa por conta dele. Não, nós estamos falando do casal. Por quê? Porque o homem, ele é o profeta da casa. Ele é o profém, ok? Pro, de antes, do grego antes, e fém, do grego falar. Profém, é aquele que fala antes. O homem é o profeta da casa, ok? Os irmãos aí, os maridos, ok, pessoal? Nós somos os profém, os profetas. A gente tem que falar antes de acontecer. E a esposa, ela é a auxiliadora, a ajudadora, é aquela que implanta. Olha isso, o que o profeta falou. Então, os dois têm que conhecer. Os dois têm que conhecer. Aquele que ensina e aquele que implanta. Olha que espetáculo, tá bom? Olha, então nós temos aí o que os pais sabem. Então, na verdade, nós temos que saber, para nós sabermos ensinar. Senão, daqui a pouco, seu filho vai falar assim, então, aí você está lá, não, peraí que eu vou ligar. Não, peraí, vai ligar não. Você tem que saber. Olha, quando o casal vai ensinar e educar os filhos, uma primeira etapa precisa ser vencida por ambos. Qual escola vai prevalecer? A escola da qual veio o pai ou a escola que enviou a mãe? Porque os dois vêm de escolas diferentes. Quando a gente fala de escola diferente, são culturas de famílias diferentes. Entendeu como é que é? Tem uma família lá, tá, que passa roupa, aí o outro não passa. Aí junta os dois, vira um caos. Você está entendendo como é que é? Qual escola vai prevalecer na hora de ensinar o filho? A escola da mãe ou a escola do filho? A cultura que o pai trouxe para dentro de casa ou a cultura que a mãe trouxe para dentro de casa? Aí começa a situação, né? Ainda que sejam boas escolas, de uma forma ou de outra, refletem o quê? A natureza caída da humanidade. Ou seja, essas escolas são boas, ok? Mas também tem coisa ruim ali. Então, o casal tem que fazer o quê? Filtrar os elementos dessas escolas. O casal tem que chegar e filtrar. Vamos ver o que aproveita. Vamos ver o que aproveita, tá bom? Chegou, vamos ver o que aproveita. O que aproveita da sua casa, o que aproveita da minha, não é não? E você vai agora criar um novo patamar. Pode passar aí. Por isso, o casal precisa tomar a decisão das decisões. Qual é essa decisão das decisões? A Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, essa será a escola da casa e a base do ensino. Amém, irmãos? Porque aí tudo vai ser filtrado pelas Escrituras Sagradas. Não, na minha casa eu fazia assim. Não, na minha eu fazia assim. Mas aqui é Bíblia. Agora nós vamos criar o nosso método. O nosso jeito, o jeito da casa. Nós chamamos isso de identidade do lar, identidade da casa. Entendeu isso daí? O que as escolas apresentaram precisam ser avaliadas pelo casal, à luz das Escrituras, deixando de lado o que é politicamente correto. Você está entendendo? Não, vamos deixar acontecer, porque senão vai entristecer a vovozinha. Não. Você está entendendo isso daí? Esquece o que é politicamente correto. Você vai criar um ritmo, uma doutrina dentro da sua casa. Vocês dois aqui vai ser assim. Um exemplo, qual é a média lá no colégio? A média lá é 5, a média aqui é 9.
A média da casa. Quem já teve a média da casa? Nós já fizemos média lá em casa já. A média da casa. Ah, não, qual que é a média no colégio? É 5, é 6, é 7? Não, a média aqui é 9. Ou seja, uma identidade do lar. Essa identidade, tá bom? Ela não é algo criado através de imperialismo do pai ou da mãe. É o casal que senta e fala assim, ó, aqui na nossa casa vai ser assim, independentemente quem goste ou quem não goste. Você concorda que aqui deve ser assim? Concordo, meu amor. Fechou? Fechou. Ok? É a instituição da casa. Mas fulano não vai gostar, não interessa. A influência de parentes de terceiros precisa encontrar um limite. O padrão da casa. Ah, não, mas tadinho, deixa. Deixa não. Aqui, na nossa casa, não funciona assim. Funciona assim, ó. O padrão, esse padrão tem que existir. Porque se ele não existir, o filho perde a referência. Daqui a pouco, quem não é da sua casa está mandando dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque vocês dois não criaram um padrão para casa, uma regra, uma instituição, né? O casal precisa sempre ter em mente uma verdade. Eles é que serão responsabilizados caso alguma coisa dê errada. Meu filho, vai sobrar para você, para mim, para ela, para vocês dois, vai sobrar para vocês. Na hora que alguma coisa der errada, na hora que seu filho fizer uma coisa errada, vai sobrar para quem? Para vocês, para nós. Então, que seja do meu jeito. Como disse um escritor uma vez, ele vai falar assim, ó, já que é tudo um bando de pecador ferrado, então faz segundo aquilo que você está decidindo fazer, e não faça segundo decisão de terceiros. O que ele é melhor que você? Ele é pecador também. Então, cria a sua base, porque são vocês que vão ser cobrados. Ah, não, mas aconteceu isso porque nós ouvimos o conselho de fulano, de ciclano lá. Aí. Então, já que existe um risco, que esse risco seja nosso. Nosso mesmo, ok? Ah, não diz para você que ia dar errado? Não, peraí, nós não combinamos, nós dois? Você está entendendo isso daí? Quando as coisas dão errado, não é hora de ficar acusando ninguém. Não é hora de ficar apontando o dedo para um outro cônjuge, como se ele tivesse tudo. Lembra daquilo? Cônjuge é cada um pegando numa ponta, não é isso? Principalmente quando se trata de filhos, tudo tem que ser conversado, tudo, e chegado a um consenso, porque na hora que der glória, é glória para os dois, na hora que der errado, os dois seguram, cada um numa ponta, entendeu isso daí? Cada um numa ponta, conversa tudo sobre os filhos, todas as decisões, tomam as decisões juntas, louvado seja o nome do Senhor, um vai dar força para o outro, um vai estar junto com o outro. Pode passar aí? Tem um camaradinho com celular ali, né? Alguém já passou por isso aí? O sistema busca focar os olhares e a atenção das crianças no que é fácil, rápido e palpável. O casal, que são pastores por excelência dos corações de seus filhos, né? São os primeiros pastores que eles vão ter na vida, vamos colocar assim, precisa desviar o olhar dos pequeninos para o que é eterno. O carinha está ali, tá bom? Agora você precisa desviar o olhar dele. Como que você vai fazer isso? O primeiro passo para isso é certificar se o casal tem a visão voltada para a eternidade, pois os pequeninos vão observar para onde o casal está olhando. Menino, tira o olhar daí. Eu estou usando o celular, que é mais comum, mas é todo o sistema, tudo aquilo que atrai a criança para Satanás. Entendeu isso daí? Solta isso, larga isso, para de fazer isso, tira o olhar daí. E ele vai olhar para quem? Para o pai e para a mãe, para saber o quê? Para onde eles estão olhando. Aí está lá o pai e a mãe. Menino,
solta o celular. O menino olha e fala assim, entendeu? Escuta, para onde você está olhando? Se você vai buscar que ele desvie o olhar do sistema, você tem que estar olhando para a eternidade, para ele olhar para você e falar assim, rapaz, ele olha para lá, eu vou olhar para lá também. Nós somos modelos. Você é o super-homem do seu filho e a mulher maravilha dele. Vocês são os seus heróis, vocês são os heróis dele. Nós estamos usando esse exemplo para vocês entenderem, mas são a base. Eles vão repetir o que vocês fazem. Estava mostrando para aquele lá, nós não enxertamos muita coisa aqui, queridos, porque o negócio ia ficar monstruoso, não ia dar tempo, né? Mas em outra parte, o escritor vai colocar assim, veja bem que Abraão mentiu 2 vezes que Sara não era sua esposa, vocês lembram? Abraão mentiu 2 vezes, com medo de morrer, ele mente 2 vezes. Isaac fez o quê? Repetiu. Entende uma coisa? Se você estiver orando 1 hora, você vai ver o seu filho orando. Se você louvar 1 hora, você vai ver ele louvando. Se você resistir ao pecado, 1 momento, você vai ver ele resistindo, porque ele vai olhar e falar para você, oh, aleluia, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se você quer que o seu filho desvie a vista do sistema, olhe primeiro você para o Senhor, e ele vai ver que ele tem um exemplo. Imagine que você se assente para ler um livro que começa com a frase, era uma vez. E aí começa com a letra E. A letra E, se você for analisar ela isolada, não vai dar certo. Ela não vai dar certo. Ela precisa de complemento de outras letras para formar para formar uma palavra, para formar uma frase e para dar sentido na mensagem. Uma letra isolada. Essa situação de ler uma letra, juntar com uma outra, formar uma palavra, formar uma frase, os educadores chamam de leitura avançada. E esse texto todo está dizendo assim, olha, essa leitura avançada fará com que aquela letra E tenha sentido. O que Deus está nos dizendo é, podemos fazer com que os nossos filhos tenham uma leitura avançada da vida. Olhando para a eternidade, olhando para os planos de Deus, nós podemos fazer com que eles tenham uma leitura avançada da vida, onde os fatos isolados, como por exemplo uma letra isolada, vão passar a ter sentido. Esses dias, uma pessoa me perguntou assim, por que tem aquela cúpula dourada, né, lá no Oriente Médio? Não vamos explicar aqui, porque não cabe há muito tempo, ok? Mas veja, que quando eu entrei dentro da Escritura e mostrei o que aquela cúpula está fazendo ali, aquela cúpula com uma letra isolada, Deus tomou sentido. Quando a visão foi além, a leitura se tornou avançada, quando foi explicado para aquela pessoa o mundo espiritual, a eternidade, os planos de Deus. Muitas vezes os nossos filhos precisam de conhecer o que está vindo por aí, a visão de Deus, para que na hora que o inimigo apresentar alguma coisa isolada, ele saiba ler isso e encontrar o sentido daquilo ali, o dano que aquilo vai fazer na vida dele. Essa leitura isolada. O casal, no finalzinho aí, olha, o casal precisa ter esta perspectiva eterna em mente enquanto educar uma criança. Nunca se esqueça de que o chamado do seu filho se estende para além do mundo presente. É o início do tema, educando para a eternidade. Nós não estamos educando uma criança para ela ser uma boa pessoa aqui.
estamos educando uma criança para ela ter um bom nome, ou seja, refletir o caráter de Deus. Vamos salvar nossos filhos? Vamos salvar os nossos filhos. Vamos dar a eles uma leitura avançada da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O casal precisa entender também que, assim como os adultos, as crianças sentem anseio pela eternidade, pois são criaturas eternas, imortais. O segredo é focar na energia que elas têm, aleluia, pegar essa energia que a criança tem e canalizar para dentro das coisas de Deus. Um escritor vai dizer assim, olha, aquilo que não tem proveito eterno é eternamente inútil. Entendeu isso daí? Pega a energia da criança e canaliza para dentro das Escrituras, com todo aquele gás, vai produzir e muita coisa boa na presença do Senhor. Quando se vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Seus valores mudam. Prioridades são reorganizadas. E uma criança é capaz de fazer isso, um filho é capaz de fazer isso, um filho adulto é capaz de fazer isso, por quê? Porque nós lemos no início de Provérbios 22:6, que mesmo quando envelhecer, não se desviará do ensino, não se desviará daquilo que aprendeu. Não está na palestra, vamos dar uma pincelada na janela 0/14. O que é a janela 0/14? O que o mundo chama de janela 0/14? Significa que tudo que a criança aprende de 0, antes dessa janela, ela era 4/14. Tudo que a criança aprendia de 4 anos até 14 anos, ela nunca mais esquece. Entendeu? Com o avanço, essa idade diminuiu para 0. Significa que uma criança já aprende no ventre da mãe. Ou seja, tudo aquilo que uma criança aprende de 0 a 14 anos, nunca mais ela esquece. Mente fértil. Você está entendendo isso daí? Você pega um quintal, um terreno, tá? Fertiliza ele para o primeiro plantio. Olha que espetáculo. Por isso que o diabo está investindo em desenho animado, em filmes infantis, porque ele sabe que se ele colocar besteira na cabeça da criança de 0 a 14, ele ganhou por resto da vida. Você está entendendo isso daí? Tirar um plantio maligno da cabeça de uma criança depois dos 15 anos é uma luta. Mas plantar de 0 a 14 vai ser uma bênção. Mente fértil. Aprendemos, as crianças não precisam somente de um novo sistema de ensino, pois nenhum sistema funcionará sem as perspectivas eternas de seus pais. Ou seja qual for o sistema, se ele não vê em mim e em você o desejo de morar com Deus, ele não vai ter esse desejo. Muito difícil. Pode ter, Deus tem planos maravilhosos, né? Deus tem planos maravilhosos, mas vai funcionar muito quando ele vê no casal a vontade de ser de Deus, de ser uma bênção, de morar com Deus. Nenhum sistema vai funcionar mais do que esse, porque ele vai sempre se lembrar do que os pais falaram. Porque na hora do aperto, eu me lembro, tá bom? Teve um dia que eu estava descendo ali uma rampa ali do São Luís, na beira da Dutra, em cima de uma bicicleta muito doida, muito louca aquela bicicleta, não tinha freio direito. Rapaz, eu desci naquela bicicleta ali. Quem conheceu o Geraldão, motorista da Comercial, já faleceu há algum tempo? Não, ninguém aqui é do meu tempo, Geraldão. Rapaz, o que é isso? Bom, ele estava saindo de São Luís, quando ele me viu descendo, ele segurou no freio. Meu filho, eu simplesmente passei perto do para-brisa. Se o Geraldão não freia, eu não sei se eu estava aqui hoje. Mas depois, quando eu passei, eu olhei para trás, vi o Geraldão, tudo aquilo que meu pai me ensinou veio na minha mente. Eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Depois daquele sufoco, eu passei a dar uma revisada na lista. Entendeu isso daí, querido? Essa lista sempre vai ficar,
Por mais que você pense assim, olha, estou falando à toa, não está nem dando ouvidos para mim. Está sim. Principalmente se tiver de 0 a 14. Fale, ensine, ainda que pareça que não está funcionando, o Espírito Santo vai colocar lá dentro e não vai sair mais. E diz provérbio, depois de velho, não vai esquecer o que você falou lá atrás, e na hora de uma decisão crucial na vida, a sua palavra, o Espírito Santo vai pegar ela e trazer à tona. O Espírito nos faz lembrar. Mas se não for dito, ele vai lembrar do quê? O que deve mudar não é somente o método, mas principalmente o interesse, a visão e o sacrifício em investir em quem não te dá resultado. Nós queremos isso, nós queremos um resultado imediato. Eu ensinei agora, funciona agora. O resultado é imediato? Não. Na maioria das vezes não é. Porque eu estou trabalhando com um espírito livre. Eu não estou trabalhando com cachorro e gato. Fica sentado, eu sou um cicobo de porretado. Não é isso. É um ser humano. O resultado não vai vir na hora. Você ensina e ora. E o Espírito Santo é o nosso aliado. Vou repetir, se não fosse assim, ele não teria nos trago aqui hoje, e se não fosse possível, ele não estaria nos cobrando. Qual é a minha parte? É fazer o impossível? Não, o impossível é de Deus. A minha parte possível é sentar e instruir. Isso nós podemos fazer. Essa é a nossa parte. Ah, não, eu vou dar uma chicotada. Não funciona com seres livres. Chicotada não funciona com seres livres. Seres livres precisam de informação. Eles são livres. Você dá chicotada hoje, dá chicotada amanhã, dá chicotada depois da manhã, e no outro dia o chicote vai vir na sua direção. São seres livres, são espíritos que saíram de dentro de Deus. Entende isso, ensina, conversa, e instrui o menino no caminho que ele deve andar. Instrui, é a minha e a sua parte, a parte do casal, juntos, entenderam isso? Não, vou deixar isso aí contigo, tá? Não, juntos, tá? Porque tem um momento, quem já passou por isso aí, de casal aí, o filho ouve uma ordem aqui do pai, um exemplo, ou da mãe, e vai lá no outro e pede a mesma coisa para ver se... Aí, como não houve aquele padrão da casa, lembra do padrão da casa que vimos antes? Aquele acordo foi fechado entre os dois, aí divergem, aí a criança está aqui, vai para o caminho que melhor lhe apraz. Entendeu isso daí? E mais, fica sem referência de certo e errado. Um tem que assinar o que o outro falou. Você entendeu isso? Um tem que assinar o que o outro falou. Louvado seja o nome do Senhor. Para a criança saber, para o filho saber que existe um padrão na casa. E esse padrão foi moldado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Não tem resultado imediato. Olha isso daí, olha. Livros sobre a criação de filhos, estão de monte nas prateleiras, best-sellers, né? Mas o maior livro sobre educação no lar tem mais de 3.000 anos. É o livro de Provérbios, ok? É o livro de Provérbios, tá bom? Foi escrito justamente para ajudar quem? Os pais, na difícil tarefa de treinar jovens para terem uma vida equilibrada, sábia e bem-sucedida. Olha só, esse currículo começa com a matéria, o temor do Senhor, é a primeira matéria, e inclui aulas sobre finanças, sexualidade, amizade, vocação e vida familiar.
Na sua procura por ferramentas de confiança na criação dos filhos, comece onde Deus começou. Comece com o Seminário do Lar, o livro de Provérbios. E aí nós vamos lançar um desafio para os pais hoje presentes aqui, tá bom? Até a próxima palestra, tá bom? Último sábado de outubro, você, seu esposo, sua esposa, vocês dois vão ler Provérbios. Os dois juntos, ok, pessoal? Vocês vão tirar um momento e vão ler juntos Provérbios de ponta a ponta. Se você tiver acesso à Bíblia de estudo, pegue. Se você não tiver, pede emprestado, cavuca a informação. Vocês dois juntos estudam o livro de Provérbios nesses dias pela frente, até o final, último sábado de outubro. Esse é o dever de casa. Esse é o livro que vai ajudar vocês, tá bom? Esse é o seminário. Começa com a primeira lição. Qual a primeira lição? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque aí, lembra no outro slide, ensinar o quê? Entendeu isso daí? Provérbios, seminário de Deus, livro de Provérbios. Ok, pessoal? Está passado o dever de casa? Amém? Tá bom? Os dois. Não é vocês junto com os filhos, não. Que é um treinamento para os pais. Bíblia é para todo mundo. Depois, tá bom? Os filhos podem ler Provérbios junto com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Mas primeiro, os pais, vocês dois, juntos, leiam Provérbios. Glórias a Deus. A palavra instrui, no original da Bíblia, tá bom? Era usada no serviço militar de Israel. Assim, as Escrituras estão dizendo para instruir-nos como soldados. Olha só o que é que Provérbios está falando. Por que como soldados? Porque o alvo de Deus é, mostrar a eles aprendendo a manusear as suas armas. Tem armas espirituais na Escritura Sagrada? Sim ou não? Sim. O provérbio está dizendo assim, ó, ensina eles, treina eles a manusear armas espirituais. Eles são espíritos numa guerra espiritual. Mas ele é pequenininho. São espíritos. Tem um alvo em cima deles de um outro espírito, Satanás. E também tem um alvo em cima deles do espírito, do Pai dos Espíritos, diz a Escritura Sagrada, que é Deus, que os ama. Eles precisam de armas espirituais, porque as nossas armas são espirituais numa guerra espiritual. Não é justo você ensinar uma criança a ser um Van Damme. Você está entendendo? Não, eu vou colocar ele lá no artes marciais. Beleza, tudo bem, se você quiser, vai lá. Mas, guerra espiritual precisa de arma espiritual. É só uma criança, põe ele dentro do cultinho para você ver. Aquelas crianças lá amarram o que tiver na frente, filho. Você está entendendo isso daí? Pirralinho pequenininho. Nós já tivemos testemunhos de crianças dentro do culto infantil, falaram que repreenderam os pais no nome de Jesus, e repreendeu mesmo, rapaz. Que é isso, rapaz? Mandou fogo dentro de casa. Arma espiritual. Ajuda ele no combate. O pescoço dele está na guilhotina. Tem hora que você não está junto com ele. Ensina a ele armas espirituais. 2, aprender a guardar as patentes. O camaradinha que estiver no exército lá, ele não tem que guardar a patente? Não tem que bater continência para o superior? Ensina a pedir bênção. Você entendeu? Porque a criança que aprende a guardar patente, guarda a patente. Bate continência para o Senhor dos Exércitos. Entendeu isso daí, querido? Tá bom? O 3, aprendendo a entender a palavra de ordem. Uma ordem. O que é uma ordem? Uma ordem é para ser obedecida. De vez em quando eu falo isso no CETEC lá, que um jovem me perguntou assim, pastor, eu tenho que tomar uma decisão rápida aí,
O que o senhor me diz? Como é que eu avalio uma jovem? A situação dele, né? Falei, rapaz, a avaliação tem que ser mais longa, né, meu? Vamos namorar e noivar? Não? Mas se você não só está no sufoco, faz o seguinte, vai lá dentro da casa dela e vê se ela honra pai e mãe. Se ela não honrar pai e mãe, não vai te honrar. Você está entendendo? Porque ela não aprendeu a palavra de ordem. Deus dá ordens na sua palavra. Quem aprende a obedecer ordens dentro de casa, é fácil obedecer às ordens do Senhor. Está treinado. Louvado seja o nome do Senhor. Treinado para ser soldado. O 4, aprendendo a valorizar o tratamento quando são feridos. Assim como os médicos fazem em um hospital militar, curando para voltar logo para a guerra. Você está entendendo isso daí? É interessante esse tratamento, porque não faz da criança um coitadinho, menininho, mamamá. Vamos lá, gente, vamos colocar um metiolate aí? Vamos colocar um metiolate nesse negócio? Vamos colocar um metiolate e vamos voltar para o campinho. Rapaz, treinamento militar, cura aqui, que eu preciso ajudar. Lá, meus irmãos, lá no combate, na guerra, louvado seja o nome do Senhor. O tratamento militar. A ideia da palavra é preparar o filho, tá, para o serviço do Senhor. Quantas pessoas hoje não estão aqui, e nem na obra do Senhor? Está aqui o pastor Felipe, o cara está dodói. Sabe por quê? Levou um tiro de raspão e encostou no INSS do Senhor. Ele não foi treinado de forma militar. Não, faz um curativo aqui logo, que eu preciso voltar para o combate, meu pastor está precisando de mim. Rapaz, ele não foi treinado como um soldado dentro de casa. Ele aprendeu a ser coitadinho. Quando ele chegou na guerra espiritual, ele é coitadinho. Qualquer coisa fere, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa fica internado. Entendeu isso daí? Mas Deus está falando assim, ensina minhas crianças como um serviço militar, para que sejam fortes, porque eles são meus e eu vou injetar eles dentro do meu combate, dentro da minha batalha. Hoje são pequenos, mas amanhã são homens e mulheres no reino, enfrentando Satanás e seus demônios nas regiões celestiais. Aleluia! A palavra instrui, essa palavra aí, né, que ela se chama shanak. Shanak aparece nas Escrituras como verbo, substantivo e adjetivo. Como verbo, ela significa consagrar, inaugurar, iniciar. Ela aparece aí em Deuteronômio 25. Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Shanak diz assim, olha, o seu filho, tá bom? Pega ele e consagra ao Senhor. É besteira não consagrar ele ao Senhor, consagra ele ao Senhor. Então o Shanak traz um apelo para os pais. Rapaz, você acabou de receber uma bênção, uma herança do Senhor. Qual a primeira coisa que você faz? Consagra ao Senhor. Olha aí, 1 Reis 8, 63, e ofereceu Salomão um sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22 mil vacas e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Fala de esforço em consagrar o filho ao Senhor, levando nos cultos, cultinho infantil, escola dominical, culto de doutrina, joga dentro da cara do Senhor, consagra ao Senhor, vai dar certo, filho. Se tem alguma esperança, é aí. Você está entendendo? Shanak como verbo é isso. Shanak como substantivo significa, pula um aí, como substantivo significa dedicação. Neemias 12, 27 aparece Shanak, e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltério, alaúde e harpas. A dedicação aqui é uma ação de graças. Graças a Deus pelo filho
que nós temos, pelos filhos que nós temos, amém? Graças a Deus. Senhor, poxa vida, veio na hora errada, como o Senhor pode fazer isso comigo? Não, muda a frase, glória, porque Deus é o dono da vida. Lembra o que Rick Warren vai falar no seu livro? Né? Você não nasceu porque os seus pais se deitaram, seus pais se deitaram porque estava na hora de você nascer. O dia e a hora já estava programada na palma das mãos do Senhor antes da fundação do mundo. O seu filho não é um acidente. A hora e o dia que ele entrou no mundo, Deus já havia programado ele para nascer de vocês. Olha que espetáculo isso daí, rapaz. Ok, pessoal? Dediquem. A dedicação de Shanak no substantivo de graças a Deus, glórias a Deus, porque junto com essa criança vem muita coisa boa. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Aleluia. É bom receber herança, pessoal? É bom receber herança? É bom receber herança, né? Os filhos são herança do Senhor. Mas como assim? Dá muita dor de cabeça. Na dor de cabeça você cresce, amadurece. Aleluia. Busca, recebe, vive. Aleluia. O poder de Deus, a misericórdia de Deus. O que é que não dá dor de cabeça nesse mundo? Tudo. Mas os filhos vêm trazer bênçãos. São herança do Senhor, que o Senhor dá. Louvado seja o nome do Senhor. Como adjetivo, treinamento. Olha, em Gênesis 14, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos aonde? Trazendo 318, e os perseguiu até Dan. Fala de capacitação pelo Espírito de Deus para a batalha. Quando nós instruímos o menino no caminho que deve andar, ele está sendo capacitado pelo Espírito para a batalha. Em um momento da vida, e vários momentos da vida, eles vão ser convocados pelo Senhor para o combate, e vão poder dar conta porque foram treinados. Treinados por quem? Por nós? Não. Nós instruímos. Quem treina é o Espírito Santo. Mas ele treina com a nossa instrução. Entendeu isso daí? Glória a Jesus. Eita! O termo hebraico Shanak é ideal para... faltou uma palavra aí, né? Para educação familiar, tá bom? Esse aí, faltou terminar aí, tá? Ele trata o ensino como um processo de construção e lapidação. Muitas vezes, durante muito... Ok? Muitas vezes, durante muito tempo. Muitas vezes, durante muito tempo. Ou seja, hoje, amanhã, depois, vai continuando, treinando e lapidando, treinando e lapidando, treinando e lapidando. E Deus vai operando, e Deus vai fazendo. Nunca pense, vou repetir, que as suas palavras vão se perder no tempo. O Espírito Santo vai junto com elas, fica na cabecinha deles e vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra a preparação, a construção, templo, para um uso sagrado e específico. Porque são templos do Espírito Santo. Amém? Seus filhos, bonitinhos, fofinhos, são espíritos, templo do Espírito Santo de Deus, e precisam ser consagrados, aleluia. Ele define um momento da construção em que ele está pronto para o propósito para o qual foi preparado. Todos. Seu filho, quando nasceu, aleluia, quando foi criado, quando surgiu no ventre da sua esposa, tá, casal? Deus já tinha a planta dele na palma da mão, antes da fundação do mundo. Ele já entra na vida com um propósito, tá? Aconselho você comprar e ler Uma Vida com um Propósito, Rick Warren, livraço, tá? Não só para a sua vida, como você implantar também na vida do seu filho, uma vida com um propósito. Ele nasce com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós temos agora o outro slide aí, que está chegando. Não chegou. Chegou.
Podemos visualizar o processo de ensino, construção e entrega, consagração, como uma linha traçada no chão. Está vendo essa linha aí? Olha, nós temos aí dois meio-fios, né, um de cada lado, a criança no meio, tá? Uma linha traçada no chão, onde vai ser construída uma valeta, tá bom? Para o alicerce do templo. No início, a valeta é rasa. Presta bem atenção, eu estou cavucando aqui uma valeta, tá? Ó. No início, ela é rasa. Tem uma criança comigo, ela corre para lá, corre para cá, mas eu continuo cavucando a valeta, e essa valeta vai descendo o nível do chão, ok? Vai chegar uma hora que essa criança junto comigo não vai mais poder sair para lá e para cá, porque as paredes da valeta estão impedindo ela de fugir. Você está entendendo isso daí? Ou seja, eu não vou parar de lapidar, não vou parar de ensinar, estou cavucando, daqui a pouquinho ela fica cercada pelos ensinos. Olha só, ó, um dos pontos do sucesso dessa empreitada está no jugo igual, o contrário do jugo desigual. Ou seja, se o casal cavar na mesma direção, não é mesmo? A valeta fica funda, mais rápido e em linha reta. Quanto mais rápido o casal fizer esse alicerce, mais rápido fica fundo, mais rápido ele não tem como escapar e mais rápido fica em linha reta. Agora eu tenho um casal com pensamentos diferentes, jugo desigual, um cava para cá, outro cava para cá, daqui a pouco a linha que era reta fez assim, ó. A criança pode ir para um lado ou para o outro, entendeu isso daí? Por isso que eu preciso arrumar o padrão da casa, e cavar numa linha reta, nós dois juntos, num alvo, numa direção só, louvado seja o nome do Senhor, proporcionando à criança uma maior chance de não sair do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegar aqui, só mais um pouquinho, para eu ler junto com os irmãos. Não se coloca uma ferramenta nas mãos de uma criança para ela cavar um canal em linha reta. Coloque-se o filho dentro do canal para que ele ou ela cavar junto com você, acompanhando o prumo. O canal é o caminho do Senhor, e o prumo da linha é a palavra de Deus. Eu não posso falar para uma criança, cava isso aqui. Eu tenho que cavar junto com ela. Aleluia. Em linha reta. O prumo é a palavra, o caminho é o nosso Senhor. Nós vamos juntos. Se você disser para uma criança assim, vai para a igreja e se vira. Não, peraí. Vamos para a igreja. Vamos para a casa do Senhor. E ele vai junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é importante. Provérbio não faz uma promessa de vitória incondicional. Quando o Provérbios que nós lemos fala assim, olha, instrui o menino no caminho que deve andar, e depois, quando ficar velho, não se desviará dele, ele não está dizendo assim, ó, ensina e nunca mais ele vai se desviar dos caminhos do Senhor. O provérbio não está falando isso. O provérbio está dizendo assim, ó, ensina, e quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Entendeu isso daí? Porque o seu filho, o meu filho, os nossos filhos são espíritos livres para tomarem decisões. E provérbio não está dizendo que ele não vai se desviar, ele está dizendo que ele vai ter uma chance. Agora, se nós não ensinarmos, ele não vai ter chance nenhuma. Entendeu? E no mundo espiritual, uma chance com Deus é tudo o que eles precisam. Tudo o que eles precisam. Mas nos mostra que, quando o ensino tem base nas Escrituras, o ensino não será esquecido, e disso o Espírito Santo se encaminha, né? Tá? Se encarrega. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho a gente acaba. Nós já vamos acabar. Ih, rapaz. Ok. Por quê? Porque os pais devem disciplinar seus filhos? Qual a importância da disciplina? E passa mais um aí.
que é importante? Por causa disso daqui. Dá uma olhadinha. Quem é o seu filho? Ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Precisamos disciplinar os nossos filhos, porque eles são espíritos sujeitos ao céu ou ao inferno. E vou repetir, essa palestra não é para transformar o seu filho num cara legal, é para transformar os nossos filhos em pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Ok, pessoal? Porque se eles tiverem um bom nome no caráter do Senhor, vão ser bênção aqui também. Tem pessoas que querem dar uma boa faculdade, deixar bastante dinheiro, e esquece que isso tudo é besteira. Se estiverem em Deus, as outras coisas serão acrescentadas a eles. Vocês creem nisso? As outras coisas serão acrescentadas. Não é difícil fazer com que uma criança ou uma árvore cresça na direção certa, desde que educada desde cedo. Ok, pessoal? Porém, não é fácil endireitá-la mais tarde, caso tenha crescido sem correção. Entendeu? Tem árvore que cresce, você tem que colocar uns pauzinhos do lado, negócio ali, não é assim? Para nascer do jeito que você quer? É assim também. Agora, depois que cresceu, para você trazer do jeito que você quer, é mais difícil. É ou não é? Entendeu isso daí? Janela 0 por 14, entendeu? Janela 0 por 14, é isso aí. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar, não levanta a sua mão, tá bom? Os filhos devem ser disciplinados enquanto são crianças, enquanto há oportunidade de moldar suas vidas para o bem e ensiná-los o caminho do Senhor. Se os pais são negligentes nisso, tornam-se, em parte, culpados da ruína subsequente que atinge a vida do seu filho. Você está entendendo? Simples assim. Ok? Simples assim. Outro. O fato de os pais serem fiéis ao Senhor e educarem seus filhos nos caminhos do Senhor, não é garantia de que eles seguirão esses ensinos e serão filhos disciplinados. Por quê? Porque eles não são um quadro em branco, como diz o pessoal aí, tá bom? Para que nós o escrevamos. Na verdade, esse quadro está cheio. Temos que ter a consciência de que, ao mesmo tempo em que temos de escrever nesse quadro, temos também que apagar o que a natureza pecaminosa já escreveu. Entendeu isso daí, querido? Já nasce com um monte de coisa escrita lá dentro, cara. Tá bom? Querendo dar um tombo em alguém, querendo prevalecer, orgulho, vaidade, está tudo lá dentro. Um dia eu falei, uma mãe até falou comigo assim, pô, como você fala assim? Eu falei assim, olha, sabe aquele tchutchuquinha que está lá na sua casa? É um monstro. A mãe estalou o olho assim na minha direção, falou assim, e não educa para tu ver, vai pular no teu pescoço, malandro, facinho, facinho. Entendeu? Facinho, aquele tchutchuquinha bonitinho, vai te dar um tombo daqui a pouquinho, vai pular no teu pescoço, cara. A gente tem ouvido por aí, filho que mata mãe e pai? Tem, não tem? Pois é, era tchutchuquinha. Era. Mas dentro dele estava esse cara aí, ó. O quadro já estava cheio. Entendeu? O quadro estava cheio, cara. Opa, voltam aí. Estamos falando de criaturas que possuem livre-arbítrio, fazem as coisas, as próprias escolhas e já possuem tendência para o mal. São portadoras de um monstro que existe e cresce. Ok, olha, dentro delas, o pecado, desde o ventre. Dá uma olhadinha aí, olha. Nem tu as ouviste, nem tu às vezes a conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde quando? Credo! O cara era ruim desde o ventre. O Senhor falou assim, você era ruim desde a barriga. Caraca! Ó, e desde a meninice. Gênesis 8, 21. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quadro cheio.
Se a gente não ajudar eles, eles vão se ferrar. Você entendeu isso daí? Não fazer nada pelo filho significa condená-los à estultícia nata no seu coração. Olha Provérbios 22:15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livra dela. Entendeu? Eita! O casal deve ter isso como prioridade, dedicar os filhos a Deus. Todo aquele que desprezar o ensinamento dos pais e zombar deles, serão malditos à luz da palavra de Deus. Olha aí Provérbios 30:17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Dá uma olhada nisso aí. Essa passagem está dizendo que aqueles que desprezam os pais serão tratados por Deus como é tratado um corpo em sepulcro, ou seja, morrer e não ser enterrado era considerado por Israel uma vergonha. Esse versículo é pesado, querido. Quem escreveu ele? Quem disse aquilo ali? Deus. Está entendendo? Deus. Se nós não ajudarmos os nossos tchutchuquinhas, eles vão se ferrar. Entendeu isso daí? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para matar não alçará a tua alma, tá? Outro aí. Os filhos são heranças do Senhor e não meros acidentes biológicos na vida do casal. Cada filho que nasce ou que é admitido na família, estamos falando aqui dos adotados, tá bom? E admitidos na família, importa em algumas responsabilidades para os pais. Olha aí, ó, um corpinho para cuidar, tem que comprar roupa, sim ou não? Tem, um corpinho para cuidar, rapaz, saúde, vestuário, um estômago para alimentar. Igual aquele passarinho que fica com a boquinha aberta para cima assim, né? Se vira. Se vira. Uma personalidade para formar, uma mente, tá, para educar, uma pessoa completa para ser conduzida a Cristo, seu Salvador e Senhor. Desafio, hein? Talvez se eu tivesse tido essa palestra antes, você não tinha tido filho, né? Não? Sempre tem pensando assim, rapaz, não vou entrar nessa furada não, meu irmão. Mas agora já era, você tem filho, tá bom? Agora já foi, agora é bênção do Senhor. Encara e é bênção do Senhor, tá bom? Agora vamos vencer no nome de Jesus. John, esse cara aí, tá bom? Da universidade desse cara aí também, usa a ilustração de uma árvore para descrever como a fé cresce. Ele aplica 4 princípios de crescimento das árvores ao desenvolvimento da fé, aí no caso do filho, tá bom? Rapidamente, porque o nosso tempo se foi. Em primeiro lugar, uma árvore com um anel ou um ano é tão árvore quanto uma de 4 anéis ou 4 anos. O que ele quer dizer com isso? Que uma criança, ela pode ter fé do mesmo jeito que um adulto, um adolescente, um jovem. É só ela ser ensinada. Entendeu? Lembra que falei agora há pouco, testemunho nos cultos infantis aqui na igreja, de crianças que repreenderam Satanás dentro da casa delas em nome de Jesus? É fé na palavra. Mas é pequenininho, não vai ter fé. Vai, do tamanho dele, mas vai. Uma árvore pequena, uma criança pequena, um filho pequeno, nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, tem fé do jeito que o outro também tem. O outro pode ter mais experiência, mas fé é fé. Outra aí, olha. Só um minutinho. Ainda aí, ó. Se a fé da criança não for direcionada para Deus, o diabo... Por que você acha que o cara vai na macumba? Porque ele tem fé no diabo. Você está entendendo isso daí, filho? Por que você acha que o cara vai no candomblé? Porque ele tem fé no diabo. Ele tem fé que o diabo vai fazer aquilo lá, cara, para ele. A fé é nata. Se ela não for direcionada para Deus, o diabo vai direcionar para ele. Você entendeu?
Em segundo lugar, uma árvore cresce e se desenvolve melhor estando em seu ambiente apropriado. Entendeu? Traz para a casa do Senhor. Ela vai se desenvolver no ambiente apropriado. Louvado seja o nome do Senhor. Traz, leva para a casa do Senhor. A árvore cresce no ambiente apropriado. A necessidade de um ambiente e de relacionamentos saudáveis com outros cristãos. Saudável aqui é buscar as coisas de cima e não as coisas de baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, tá bom? Uma árvore adquire um anel ou um ano a cada temporada, de forma vagarosa e gradual. A árvore cresce rápido. Eu me lembro do avô do Breno, né? O avô do Breno, já idoso, quantos anos? 100 anos. 100 anos o velhinho falou assim, olha, falou agora, ano passado, ano retrasado, né? Falou assim, olha, estou com medo de comer, é jiló? Quiabo. Ele falou assim, estou com vontade de comer quiabo, vou plantar. Você está entendendo? Porque ele sempre plantou para comer, ele sempre cuidou da roça, entendeu como é que é? Ele tinha vontade das coisas, ele plantava. Mas, rapaz, essa vontade dele, ele vai ter que plantar, vai ter que esperar o quiabo, rapaz. Você está entendendo como é que é? Né? Se fosse nós, fast food, não é? Ele, não, vou plantar, estou com vontade de comer quiabo, vou plantar. Rapaz, entende uma coisa? Filho também, tá? Você semeia, não é na hora, tá bom? Vai demorar um pouquinho, tá bom? Aqui, ó, a árvore, ó, cresce com anéis, tá bom? Tá? Vamos lá? Um anel de cada vez, um ano de cada vez, aprendizado a cada vez. Você não vai formar ele naquilo que você quer, da noite para o dia, de um ano para o outro. Calma! Deus está nesse negócio, e Deus tem um tempo, tá bom? Ano por ano, anel por anel, vai dar certo. Daqui a pouco tem quiabo, tem jiló, tudo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o último, em quarto lugar, à medida que uma árvore cresce, ela não perde anéis, ela ganha anéis, ok? À medida que uma árvore cresce, ela vai ganhando anéis. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você não veja, mas está acontecendo. O crescimento está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Pais, invista. Por mais que você não esteja vendo nada acontecer, invista. Está crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está regando o ensino, a instrução, a palavra. Louvado seja Deus. Na hora que o diabo ofereceu alguma coisa, ele vai se lembrar. Instrui o menino no caminho que deve andar. Vimos então que a fé se desenvolve como uma árvore, não importa o tamanho, é fé. O ambiente influencia no desenvolvimento? Sim, coloca ele dentro da casa do Senhor. O resultado nem sempre é visível para uma avaliação imediata, é de baixo para cima, vai crescendo. Monitore, cuide, mas não sufoque. Permita que ele tenha experiências com Deus. Ensina, porque Deus vai atrás dele, vai dar experiência com aquele ensinamento que você deu. Você entendeu isso daí? Tá? Não sufoque. Deus está nesse negócio. Ensina. Deus vai atrás e vai fazer com que a vida dele tenha experiências com o seu ensino. Conclusão, queridos, olha, somos mordomos dos nossos filhos. Eles não nos pertencem. São propriedade do Senhor. Entendeu? Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É bem provável que não conseguimos ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas devemos dar tudo que temos para levar os nossos filhos até Ele. Amém, irmãos? Tal como fez Noé ao conduzir a sua família para dentro da arca. Todo mundo para dentro da arca. Todo mundo para dentro da arca. Todo mundo para dentro da arca. E a arca é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, pessoal, último aí. Oremos pelos nossos filhos e os ensinemos nos caminhos santos do Senhor, a fim de que eles não venham se desviar dele.
Isso não é uma promessa, mas é o único caminho e a melhor chance que eles terão de ver a Deus. Provérbio 22, 6. Desafio, olha, nos dá licença para concluir que um jovem ou adulto rebelde não foi criado no caminho em que deveria andar pelos seus pais? Não, tá? Nem sempre. É o que vimos aqui. Nem sempre ele se rebelou, não é porque ele não foi criado no caminho do Senhor, é porque ele teve escolhas. Mas ele pode voltar. Como que eu faço? Ore, pedindo ao Senhor tempo e oportunidade. Porque de 0 a 14, tudo que foi colocado aqui, fica. Amém, irmãos? Toma cuidado com o que entra na mente do seu filho de 0 a 14. Põe Bíblia lá dentro. Vai ficar. E se o diabo colocar alguma coisa lá também, vai ficar. Você entendeu? Entendeu? Janela 0 para 14. O que entrar, fica. Enfia a Bíblia lá. Vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Até que ponto o Provérbio 22, 6 nos encoraja como pais a respeitar os interesses, as habilidades e os talentos e os dons únicos do filho? Até que ponto eu posso respeitar o que eles são? Até o ponto em que eles não saiam de dentro dessas duas capas. Saiu, eu tenho que trazer de volta, instruir a trazer de volta. Amém? Deus nos abençoe nesse dia, no nome de Jesus. Isso é o que Deus nos deu hoje sobre filhos, responsabilidade nossa. Entende uma coisa? Padrão da casa. Amém? Para que terceiros não influenciem a criança, o filho precisa ter um referencial, os pais. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer que eles desviem os olhos do sistema, desvie o seu e olhe para cima, eles vão olhar junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles não são nossos, são de Deus. Devemos entregá-los a Deus de volta. Senhor, está aqui os filhos que o Senhor me deu. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos repetir isso, tá? Tarefa árdua? Sim, mas muito